Então tá, meus irmãos, que a graça, a misericórdia, a paz de Deus seja com todos nós nesta manhã, amém? Meus irmãos, nesta manhã eu gostaria de tentar pregar para vocês uma adaptação de um dos sermões daquele que foi um dos maiores, é conhecido hoje como aquele que foi um dos maiores pregadores do evangelho do século passado, que é o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Então, eu gostaria muito, e é uma grande alegria para mim, na verdade, poder pregar algo baseado num dos seus sermões a vocês, que com certeza é algo muito mais além do que eu poderia preparar e lhes falar. Creio que nós ganharemos muito. E eu pretendo, inclusive, durante esse ano, ter outras oportunidades na qual eu posso usar um dos seus sermões para, me baseando nele, conseguir comunicar a verdade de Deus a vocês. Vamos abrir então em Mateus capítulo 22. Diz assim a santa palavra de Deus, Mateus 22, versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou então irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Ele incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, ele notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-os de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Baixe sua cabeça neste momento, vamos ir ao Senhor em oração. Ó Senhor Deus, Santo Pai, nós rogamos a Tua graça neste momento, suplicamos o Teu socorro e a Tua ajuda, ó Pai. Nós somos homens pequenos, nós somos homens fracos, cada um aqui, Senhor, somos completamente dependentes de Ti, Pai. Como nós cantamos, Pai, como pode o cego te enxergar ou o morto te buscar, Deus? Não há nada em nós, Senhor, que o Senhor possa olhar, Senhor, para que o Senhor venha, então nos ame, então nos auxilie, então nos salve. Mas o Senhor, Pai, nos amou de tal maneira, Senhor, que tem nos enviado servos, tem nos enviado a Tua palavra para que nos sejamos convidados. Ó Senhor, que cada um aqui possa ter o seu coração desperto pelo Teu Espírito Santo, Pai. Cada um aqui, Pai, se estiver dormindo em sua alma, que o Teu Espírito Santo possa acordá-los, ó Pai. Não nos deixe perecer em nossos pecados, Pai, mas nos auxilia-nos, Pai, por meio da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, para que nós, verdadeiramente, Pai, venhamos ser achados dignos, Pai, pela Tua graça, pela obra de Cristo na cruz por nós. Nós somos fracos, Pai, pedimos a Tua ajuda e o Teu socorro neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu gostaria de ler novamente com vocês, a partir do versículo 9, que eu gostaria de enfatizar. Ele disse ali então: ide para as encruzilhadas dos caminhos e convidai
Os primeiros convidados rejeitaram o convite, não quiseram ir. Então ele diz: ide então, para a rua e convidai a todos. Observe que ele não obrigou ninguém a entrar na festa. Ali está: convidai para as bodas o quantos encontrardes. Saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos o que encontraram, maus e bons. Não somente boas pessoas foram convidados aqui, boas pessoas na sociedade, mas também os maus. Talvez se referindo às boas pessoas, os fariseus, saduceus, quem sabe se referindo às más pessoas, os bêbados da rua, as prostitutas, publicanos, aquilo que a sociedade vinha como os bons e como os maus, todos igualmente receberam o mesmo convite. E a sala do banquete então ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei então para ver o que estava à mesa, notou ali um homem, apenas um homem, que não trazia as vestes nupcial ou a veste adequada para a festa. E era muito comum que todos tivessem, se não tivessem essas vestes, nem poderia aceitar o convite, porque era algo exigido pelo rei e não tinha como estar ali sem essas vestes específicas para essa festa. Mas, então o rei vendo ali um homem que não trazia essa veste, perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E aí as escrituras diz, Jesus nos diz nessa parábola que ele emudeceu. O que significa isso? Senão que ele não tinha qualquer motivo para não estar com as vestes adequadas, a não ser que ele não quis. Que ele desobedeceu esta ordem do rei. Ele emudeceu. E aí Jesus, mesmo que ele sai da realidade de uma festa, e agora ele nos lança para a eternidade no último dia. Claramente há uma alusão ao julgamento final e ao destino dos homens, principalmente aqui nesse caso, aqueles que serão condenados eternamente. E ele diz então, Jesus: então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa é a elucidação geral que eu gostaria de dar antes de nós iniciarmos o nosso sermão. Que dia que é hoje, meus irmãos? Hoje nós estamos no dia 29 de dezembro do ano de 2019, certo? Nós estamos a um dia do último dia do ano. Isso significa muitas coisas. Dentre elas, que o ano de 2019 nunca mais será vivido novamente. Chegou o seu fim. Terminou o seu ciclo. E o que é interessante é que Deus faz tudo na vida com essa característica específica, vocês já perceberam? Tudo tem um seu ciclo, de começo, desenvolvimento, meio, e então o seu fim. E nada é mais certo na vida do que isto. Tudo, afinal, chegará ao seu fim ou à sua consumação. Mas nada, ao mesmo tempo, é tão sério, misterioso e assombroso do que o fato de que, ainda mais verdadeiro em relação a nossas vidas neste mundo, de que o fim de cada um de nós, nossa vida neste mundo, chegará. Assim como esse ciclo de 2019 teve o seu início, está chegando ao seu fim, de maneira que nunca mais voltará, assim também é a nossa vida neste mundo. Ela teve o seu início, está tendo o seu desenvolvimento e mais rápido do que imaginamos, chegará ao seu fim. Mas espere um pouco, você pode dizer, o fim do ano de 2019 não significa que é o fim de tudo, porque logo nós temos o ano de 2020 pela frente. Eu vou ter que concordar com você, isso é verdade. E o que isso significa? Senão que o término do nosso ciclo, da nossa vida neste mundo, não é o fim de tudo. Porque haverá com a continuação num outro mundo que é caracterizado pela eternidade. Ou para sempre com o Senhor, na bem-aventurança eterna, ou para sempre afastado dele, na condenação eterna, meus irmãos. Esse é o ensino do Novo Testamento. Esse é o ensino especificamente de Jesus que ele nos deu. E isso é ainda mais alarmante a nós aqui hoje, e tudo que nós poderíamos imaginar ou pensar a respeito do fim do ano, e de tudo o que poderíamos pensar ou refletir a esse respeito,
do início e do fim de cada ano que vem pela frente também, nada é mais importante do que isso. Você está preparado para o fim? Nós estamos preparados para o fim? Você está se preparando para o que vem pela frente? Não é dito que a única certeza que nós temos na vida é que nós morreremos? Já percebeu quão miserável é o estado do ser humano hoje, da nossa cultura hoje? Eles não têm certeza de nada. Não têm certeza de onde que eles veio, não têm certeza se Deus existe, não têm certeza de qual é o gênero certo que eles têm, não têm certeza do que é a verdade. Já perceberam isso? Mas uma coisa eles têm certeza: de que todos nós caminhamos em direção à morte e que ela pode vir em qualquer momento. E embora então não seja tão óbvio, meus irmãos, à primeira vista é exatamente sobre isso que essa parábola está nos dizendo. Ela apontou para o fim daquele homem. O fim daquele homem. E ela está nos ensinando a pensar a respeito do fim. Eu não combinei com o André a respeito do salmo que ele leria aqui hoje. E ele leu exatamente o salmo que fala sobre a brevidade da vida. E eu não pedi para ele ler esse salmo, ele não sabia qual era a mensagem que eu ia pregar aqui hoje, mas é fantástico aquele salmo quando ele diz que o tempo passa e nós voamos. Assim como a plantinha germina, desenvolve, logo seca, assim é a nossa vida. E que Deus é eterno, que nós somos assombrados pela sua ira, porque somos pecadores. E passamos, nós voamos e estamos em suas mãos. Mas muito mais do que isso, ele está nos ensinando aqui exatamente o que é essencial para que possamos estar então preparados para o fim. O que é essencial para que possamos ser recebidos nesse grande banquete do último dia e temos a nossa permanência assegurada lá eternamente. Você quer saber o que é essencial para terminar bem? É o que essa palavra está nos dizendo. É o que nós trataremos hoje. Me acompanhe então comigo nesse momento, examinando o ponto focal dessa parábola comigo nesta manhã. Antes eu preciso fazer uma pequena consideração. Veja, um dos grandes perigos na nossa leitura da palavra de Deus, assim como um dos grandes perigos do nosso ouvir sermões e ouvir a palavra de Deus, é que ela venha causar em nós apenas um efeito geral e emocional, apenas uma impressão, e não um efeito específico e preciso na nossa vida. O que nós temos que entender é que a palavra de Deus não nos foi dada para nos gerar apenas esse efeito geral, emocional, nos causar alguma impressão somente. Muitos de vocês já tiveram essa experiência, não é verdade? Talvez a maioria de vocês aqui já tiveram essa experiência. Está lendo uma palavra, está lendo um livro, está ouvindo um sermão, a pregação da palavra de Deus sendo anunciada, e isso te causou algum impacto. Te causou afetou de alguma forma as suas emoções, te deu alguma impressão positiva em relação a Cristo, em relação a Deus. Mas se alguém perguntar a você o que exatamente aconteceu, você não sabe dizer. Inclusive, se alguém te perguntar o que aconteceu, você não saberá o que dizer exatamente o que aconteceu. Como isso, na verdade, não afetará a sua vida em nada, você continuará sendo a mesma coisa e isso não lhe causou qualquer mudança. Isso é o efeito geral, às vezes emocional, às vezes com o elevo da poesia, da leitura das escrituras, ou da pregação da palavra, ou da emoção que o pregador às vezes transmite. Isso te causa um impacto, mas é somente um impacto geral e nada específico. O Tertuliano faz a seguinte afirmação com relação a isso: ora, podemos estabelecer como uma regra geral, ele diz, e absoluta, de que Deus nunca planejou que o estudo de sua palavra tivesse tal efeito sobre nós. A Bíblia não é meramente literatura ou poesia, jamais foi dada com o propósito de produzir um efeito simplesmente artístico, emocional ou geral em nós. É a palavra de Deus para o homem, e não foi dada para que sentíssemos vagamente que Deus está falando conosco, mas para que soubéssemos exatamente o que Ele está nos dizendo. E isso é tão mais importante, meus irmãos, e aplicarmos isso, a esse princípio, a essa parábola que nós estamos lendo aqui, que iremos estudar juntos. Porque é muito fácil, ao ler essa parábola, nós pensarmos da seguinte maneira: olha só, o rei convidou esses homens para o grande banquete, mas aquele homem não tinha as vestes. E podemos pensar, sim, ele não tinha as vestes da santidade. Sim, a santidade é algo muito importante. Ou se você for um pouco mais cuidadoso com o ensino geral do Evangelho,
principalmente com as cartas de Paulo, o que ele falou sobre as vestes, se vestir de Cristo, se despojar do velho homem, se revestir do novo homem em Cristo, você pode pensar, sim, todos os homens são chamados à salvação, mas somente aqueles que se revestirem de Cristo, como Paulo ensina em suas cartas, é que terá o seu fim assegurado. Todas essas coisas são verdades, meus irmãos, em si mesmas. Porém, o que precisamos perceber é que essas são percepções gerais e muito vagas a respeito do que Cristo está dizendo aqui. E que nada nos diz claro e especificamente sobre o que Cristo espera de cada um de nós para termos nosso destino assegurado nessa grande festa das bodas no último dia. É muito vago nós pensarmos, as vestes da santidade, sim se revestir de Cristo. Mas especificamente nessa parábola, o que ele quer dizer com isto? Qual é a mensagem dele aqui a nós? O que Jesus está nos comunicando aqui? Veja, Jesus não está simplesmente pintando um quadro dramático para emocionar os seus ouvintes. Na verdade, muito pelo contrário, ele está criando essa parábola para nos transmitir uma verdade, ou algumas verdades, mas uma verdade central. E que verdade que é essa? Qual é a mensagem de Cristo aqui nessa parábola a nós? Ora, meus irmãos, apesar de haver várias verdades menores, que todos os que conhecem a palavra de Deus ao lerem perceberam aqui, há uma só verdade que se ultrapassa a todas as demais. Que verdade que é essa? E a verdade de que Deus, o teste final que Deus aplica a todos os homens é o teste seguinte: se nós entregamos a nossa vontade totalmente a Ele ou não. Se nós nos entregamos o nosso ser totalmente a Ele ou não. Essa é a verdade central que ele está dizendo aqui com respeito deste homem. Porque visualize o quadro, meus irmãos. Aqui está este homem na sala do banquete. Ele está sentado à mesa. Toda a comida está diante dele e ele está pronto para usufruir de tudo. Quando de repente ele é interrogado. Ele é amarrado então pelos pés e pelas mãos e é lançado fora. Por causa de uma só coisa. Que coisa que é esta? Que ele desobedeceu o rei nesse único aspecto, mas de importância vital. Ele não quis se submeter a esta ordem, a este desejo do rei, nesse único aspecto. Ora, meus irmãos, este é o princípio que é colocado aqui. Nós entregamos a Deus a nossa vontade completamente ou apenas parcialmente? Nós entregamos o nosso ser totalmente a Deus ou não? E ora, meus irmãos, como isso é enfatizado por todo o Novo Testamento. Se vocês leem, vocês vão perceber que Jesus enfatizou exatamente este ponto em todos os evangelhos, em todo o Novo Testamento nós encontramos isso. Veja, por exemplo, no final do Sermão do Monte, aquela parábola a respeito das duas casas. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a minha palavra, diz Jesus, e não as pratica, compará-lo-ei àquele homem que também construiu a sua casa, mas sobre a areia. Disse Jesus: veio a chuva, veio a água e deu com ímpeto sobre aquelas casas. E a que estava sobre a rocha permaneceu. Mas aquela que estava construída sobre a areia foi destruída. E aí estávamos, irmãos, aquelas duas casas, era como se fossem duas pessoas. As duas praticamente são iguais, se você olhar externamente. Iguais, idênticas. O único detalhe que diferenciava uma da outra é que um construiu sobre a prática, a obediência à palavra de Cristo. E o outro construiu também, viveu também, construiu a sua vida também, mas não obedecendo todas as palavras de Cristo. E lembre-se qual é o comando de Cristo que ele deu aos seus discípulos quando ele foi? Indo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e ser batizado será salvo. E ele diz: ensinando-o a guardar todas as palavras que eu vos tenho ordenado. Fazer discípulos, disse Jesus, é ensiná-los a guardar todas as palavras que eu vos tenho ordenado. Não uma parte dela, não apenas ouvi-la e gostar dela, mas ele disse: guardar
todas as palavras. Isto que é ser um discípulo de Cristo, e é isso que ele está enfatizando nessa parábola. Ou se você quiser um outro exemplo disso, que nós podemos encontrar a mesma verdade, examine, por exemplo, aquele momento em que Jesus se encontrou com um jovem rico. O que aquele jovem rico disse a Jesus, senão, ora, o que tenho que fazer para dar a vida eterna? Jesus disse, ora, você sabe, guarda os mandamentos, todo mundo sabe, todo judeu sabe disso. Mas ele disse, mas alguma coisa ele dizia que ainda não era suficiente, então ele diz, ora, eu tenho guardado os mandamentos desde toda a minha infância. Ora, então eu estou bem, está tudo certo, é isso que eu tenho feito, guardar os mandamentos. Jesus disse para ele, então vai, vende os seus bens, então depois vem e me segue. Ora, meus irmãos, o que Jesus pediu a ele? Só uma coisa, mais nada. Será que aquele jovem estava preparado para entregar a sua vontade totalmente a Cristo? Ou não? Apenas ele queria fazer uma coisa ou outra, mas não tudo. Mas não todo o seu ser, mas não toda a sua vida. Aquele texto diz que aquele jovem saiu triste por quê? Não é porque ele era pobre. Aquele jovem saiu triste porque ele possuía muitas riquezas e era muito difícil se desfazer de tudo. Tudo não, nós dizemos a Deus. Essa não é o problema de um homem aqui ou uma mulher aqui. Isso é o problema de todos os homens, meus irmãos, desde o Éden. Queremos servir a Deus neste ponto, naquele ponto, para sermos guardados e abençoados. Estamos dispostos a fazer muitas coisas, mas não tudo. Não submeter toda a nossa vontade a Ele. Estamos dispostos a ir ao banquete, participar da mesa em honra do seu filho, mas não estamos dispostos a cumprir a esse específico desejo e vontade do rei, ou aquele específico desejo e vontade do rei. Isto é o problema que Cristo está tratando nessa parábola. Não é a mesma verdade também, meus irmãos, com respeito àquele momento em que Jesus disse, aquele que não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. O que Cristo quis destacar quando ele disse que aquele que entrar, aquele que não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino dos céus, não herdará o reino dos céus, se não nos convertermos como a uma criança, se não nos tornar. Qual é a qualidade máxima, a característica principal de uma criança, se não a dependência total do seu pai? Uma criança não faz a sua vontade, ela está totalmente submissa à vontade do seu pai. Meus irmãos, se nós queremos ser filhos e filhas do nosso Pai que está no céu, devemos se tornar como uma criança incapaz, dependente, totalmente submissa à vontade dEle, não lançando as nossas opiniões contra as dEle, mas ouvindo e obedecendo aquele que faz a vontade do meu Pai. É esse que é o meu discípulo. Ora, meus irmãos, portanto, de acordo com o ensino do Novo Testamento, essa é a única coisa que importa. A única coisa que importa. O grande teste final que Deus aplica a todos os homens indistintamente é se nós entregamos a nossa vontade e o nosso ser a Ele ou não. E eu gostaria de afirmar e deixar claro, meus irmãos, que é disso que depende o nosso fim. Será condenação eterna ou se será bem-aventurança eterna, se nos entregamos completamente a Ele ou não. Ora, meus irmãos, como isso é ignorado pela pregação do Evangelho em nossos dias? Completamente ignorado. Mas por que é ignorado? Porque não é exatamente este, meus irmãos, o problema do homem com a religião. Não sei exatamente esse é o motivo pelo qual as pessoas estão rejeitando a religião cada vez mais, senão que não estamos dispostos a entregar-nos totalmente à vontade de Deus. Ora, os que estão de fora da igreja estão dispostos a fazer muitas coisas para ir para o céu, para herdar a vida eterna, para ser abençoado por Deus de alguma forma, não é verdade? Estão dispostos até a abandonar esse pecado ou aquele pecado. Estão dispostos a ajudar os outros. O que mais se fala hoje na televisão, no rádio, nas mídias, senão a questão da solidariedade? Fazer ajudar os outros, amar o próximo. Estão dispostos a ler, até mesmo a lerem suas Bíblias e até frequentarem um lugar de culto aos domingos. Até aí elas estão dispostas. Mas elas não entendem por que devem entregar as suas vidas por completo a Cristo e reconhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Não entendem por que devem se tornar membros de uma igreja,
ter compromisso e amizade com os outros cristãos que professam a mesma fé, não entendem por que devem se dedicar inteiramente a Cristo e a sua obra no mundo, com todo o seu tempo, com todas as suas posses, com tudo que há nele, não entendem por que precisa tudo isso, estão dispostos a fazer algumas coisas, mas jamais ser totalmente servo de Deus, totalmente subserviente à vontade de Deus e viver uma vida inteira para servi-lo. Isso é um absurdo para o homem de hoje. E por que é um absurdo, meus irmãos? Sabe por que é um absurdo? Porque nós estamos servindo a um ídolo. Há um ídolo que é talvez o ídolo principal, está no altar principal da nossa cultura hoje. Sabe como é que se chama esse ídolo? Esse ídolo se chama autonomia, meus irmãos. A autonomia. Autonomia significa que nós não queremos que nada nem ninguém diga o que nós temos que fazer. Autonomia significa que nós queremos fazer a nossa vontade somente, e não queremos que nada nem ninguém diga a nós o que devemos fazer. Em outras palavras, não queremos que ninguém reine sobre nós. Esse é o grande ídolo da nossa cultura de hoje, meus irmãos. Esse é o grande ídolo do coração humano durante toda a sua história. Esse é o problema de todos nós. Qual é? Queremos ser Deus de nós mesmos. Autonomia, ser lei para nós mesmos. Não queremos seguir nenhuma lei externa, queremos seguir os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade, viver a nossa vida, a nossa própria maneira. Ora, meus irmãos, por mais difícil que seja, eu preciso alertar que isso se aplica perfeitamente a muitos membros de igreja. Sim, meus irmãos, seus nomes estão no hall de membros, frequentam o culto com assiduidade, contribuem até generosamente e querem ir para o céu, mas não entende que isso exige que renuncie aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne e todas as coisas que são condenadas no Novo Testamento, como a avareza, a cobiça, a inveja, a lascívia, a paixão, o amor aos prazeres deste mundo. Não entende porque tem que renunciar a essas coisas. Não entende que deveriam renunciar muitas coisas, se lançar por completo a Deus e a sua causa no mundo. Não entende por que precisa disso. Inclusive elas acham que isso é apenas para alguns. Entregar-se totalmente a Cristo e estar totalmente submisso a Ele é apenas para alguns. Elas não entendem. Elas querem ser cristãos, sim, mas a sua própria maneira. A sua própria maneira, com os seus limites, com as suas reservas, do seu jeito. Sim, aí está outra vez. Tudo, exceto a veste nupcial. Tudo, exceto a entrega da vontade. Tudo, exceto a única coisa que é essencial diante de Deus. Ou seja, que confiemos inteiramente em sua misericórdia e nos coloquemos nas suas mãos com todo o nosso ser e sem reservas. Deus exige o nosso todo. E você pode até achar um pouco estranho essa mensagem até aqui, é verdade? Porque você pode dizer assim: ora, irmão Diego, não é sabido de todos que a salvação é somente pela fé? Não é sabido por todos que nós somos salvos por meio da fé? Ora, meus irmãos, como nós somos abstratos em nossas ideias, como nós somos generalizantes e queremos apenas pegar uma ideia geral, mas não entender especificamente o que as coisas significam. Porque a fé, meus irmãos, que Cristo exige de nós para a salvação, é esta fé que Ele está comunicando aqui. É esta fé. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, naquele último dia. Mas Ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor? E afirmando que vocês creem em mim, se vocês não fazem o que eu vos mando. A fé, meus irmãos, da salvação, a fé pela qual somente nós seremos salvos, é a fé que se entrega totalmente, como uma criança nos braços do nosso Pai. Como uma criança que se entrega em total dependência da obra de Cristo. Como uma criança que se entrega à total vontade do Pai, que sabe mais o que é melhor para nós do que nós mesmos. Se nós estamos levantando nosso nariz, dizendo que vamos viver do nosso jeito, que nós sabemos o que é melhor para nós, nós estamos dizendo que nós não cremos em Deus, não cremos que a sua palavra é o melhor para nós, não cremos no Evangelho de Jesus Cristo. A fé pela qual salva é a fé que nos leva a entregar. Isto é a fé. Isto é a fé que salva. Mas eu tenho apenas alguns princípios para elaborar antes de eu terminar. Gostaria de analisar com vocês 3 princípios que caracterizam essa atitude.
essa recusa, esse pecado. Que pecado que eu estou falando? O pecado, meus irmãos, da recusa de nos entregarmos a Deus. Eu preciso repetir, qual é o pecado que nós estamos falando aqui? É o pecado característico não de um homem aqui e uma mulher, como eu disse, é o pecado de todos nós. A nossa resistência, a nossa recusa, a nossa dificuldade de nos entregarmos por completo a Deus, entregar a nossa vontade por completo a Ele. Primeiramente, então, eu gostaria que você considerasse comigo a arrogância e a inimizade contra Deus que essa atitude demonstra. A arrogância e a inimizade contra Deus. Vamos voltar para a parábola e analisar aquele homem. Analise os pensamentos deles enquanto ele está à mesa. Ninguém precisa ser um grande psicólogo, muito profundo, para perceber que este era o problema principal deste homem: arrogância e inimizade. Nem precisamos de um discernimento muito grande para ver que esse tipo de pessoa existe em cada um de nós. Vamos ouvir os possíveis pensamentos deste homem enquanto ele está ali à mesa. Este homem ouviu o convite, certo? Os servos foram a convidar. Ele ouviu o convite e o ouviu. E recebeu, aceitou. Entrou na sala do banquete, certo? Ele quer estar ali e aproveitar tudo ao máximo. Todavia, ele se opõe à necessidade de usar a veste adequada, e somente isso. Ele olha à sua volta e vê todos os demais vestidos de forma apropriada, e no íntimo do seu pensamento ele os despreza, e ele pode ter tido os seguintes pensamentos: ah, pobres homens miseráveis, curvando-se diante do rei, com medo de demonstrar a sua própria individualidade, a sua independência, todos como ovelhas obedecendo ao seu rei. Quem é esse rei? Que direito tem ele de determinar ou determinar a mim, a qualquer outra pessoa, o que devemos ou não fazer? Ah, sim, eu estou disposto a vir a este banquete em honra do seu filho, mas a minha própria maneira. Eu me recuso a receber ordens de quem quer que seja. Esse, meus irmãos, era o pensamento de arrogância e de inimizade que provavelmente predominava no coração, no pensamento daquele homem. E como isso é natural, meus irmãos, em nós, e como isso é terrível, ali estava ele, preparado para comer à mesa do rei, e aproveitar tudo ao máximo, e ao mesmo tempo insultando e o desprezando, aceitando o convite generoso do rei, e ao mesmo tempo expressando sentimento de rancor e inimizade em relação a quem o convidou generosamente. Veja o miserável sentado ali, observe, mentalize, observe, ele é a única exceção. Ele é o único estranho na festa, o único que na mesquinhez de seu coração e de sua alma lança seu desprezo e a sua discórdia nessa ocasião de alegria e festa, o único diferente, o único que não possuía as vestes adequadas. Esse é o quadro que Jesus pintou para nós nessa parábola. Seu objetivo desse homem era, como alguns dizem, enfrentar o rei e se autoafirmar: eu sou assim, eu penso assim, eu faço do meu jeito, não quero que ninguém governe sobre mim. Ora, meus irmãos, isso ao mesmo tempo em que ele queria receber a benevolência do rei. Isso ao mesmo tempo que ele queria receber e participar do banquete que o rei estava oferecendo graciosamente, mas insultando ao desobedecer a esta ordem. Que falta de cortesia, meus irmãos, que arrogância. Esse, no entanto, não é um quadro perfeito do pecado. Não é plenamente um quadro perfeito do pecado. Na verdade, meus irmãos, isto é a própria essência do pecado. Pense bem sobre isso. Isso é a própria essência do pecado. Lembre-se, quando no Éden, a serpente pergunta a Eva: foi assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? Quando a serpente pergunta isso, meus irmãos, o que ela estava querendo levar Eva a pensar? Senão que, quem é Deus? Quem é Deus para dizer a vocês que vocês não comam de tal árvore ou de todas as árvores do jardim? Por que Ele não permite que vocês façam o que vocês quiserem e o adorem da sua própria maneira? Por que você deve submeter à vontade dEle? Vocês podem ser igual a Ele. Vocês podem ser autônomos. Vocês podem ter liberdade de fazer as coisas como vocês querem. Quem é esse Deus? Meus irmãos, essa é a essência do pecado. Essa recusa em submeter à vontade de Deus.
É por isso que o homem caiu, e é essa recusa, meus irmãos, que pode afastar muitos de nós aqui, que está ouvindo, do destino final, da bem-aventurança eterna no último dia. Esse é o ponto focal de Jesus nessa parábola. Não ouça o que ele diz, a serpente diz: vivam a sua vida da maneira que vocês quiserem. É isso, meus irmãos, que tem tomado o pensamento dos homens nesse tempo. É exatamente isso que Jesus disse, que trará aquele fim tão trágico. Sim, meus irmãos, foi dessa maneira que tudo começou, e assim é até hoje. Até hoje. E vocês sabem do que eu estou falando. Todos aqui presentes já não fizeram essas mesmas perguntas no seu íntimo? Por que Deus exige isso? Por que precisa disso? Ou não já ouviram pessoas à sua volta, homens e mulheres, murmurarem com Deus em relação desse mesmo sentido? Por que Deus faz isso ou aquilo? Que direito tem Deus de determinar como eu vivo? Ou por que Deus condenaria alguém ao inferno? Essa eu já ouvi bastante. Se alguém aqui tentou evangelizar alguém algum dia, já ouviu isso. Por que Deus me condenaria ao inferno? Questionamos a Deus, questionamos a sua vontade, questionamos os seus caminhos. Que direito tem Deus de qualquer outra pessoa de me pedir que me submeta à minha vontade? Então, em nosso orgulho, nossa autossuficiência, tentamos enfrentar a Deus e lançamos as nossas insignificantes opiniões contra as afirmações deles. Queremos ir para o céu, quem não quer? Mas questionamos por que tem que ser desse jeito e não desse outro jeito. Queremos ir para o céu, mas a nossa própria maneira, meus irmãos. Ó, a arrogância, meus irmãos, e a inimizade do pecado. Acaso estão conscientes de que cada um de nós aqui é culpado dessa arrogância? Cada um de nós aqui percebem que cada vez que duvidam, ou questionam, ou argumentam com a voz de Deus quando falam com vocês, exortando-os a renunciar a isto ou aquilo, e a se entregar completamente a Ele, em servi-lo, vocês estão se colocando na posição que aquele homem se colocou? Sim, a criatura discutindo com o seu Criador. O vaso questionando com o oleiro. O súdito afrontando e enfrentando o rei. Essa é a posição que nós nos colocamos quando questionamos a Deus, meus irmãos. E na verdade, nós precisamos deixar isso bem claro aqui. Devemos nos submeter, não porque concordamos, e sim porque é a vontade de Deus. Por natureza, meus irmãos, nós sempre vamos discordar, porque gostamos do pecado, temos prazer na iniquidade, e se vamos esperar que isso um dia isso mude, nós iremos esperar para sempre. E na verdade, meus irmãos, quero fazer mais uma observação interessante. As vestes nupciais, por si mesmo, não tem nem tanta grande importância assim. O que é mais terrível, meus irmãos, não é as coisas pequenas na qual nós questionamos a Deus. Não é aquelas coisas que você acha errado, não é o que você está questionando, mas o grande ponto é que nós estamos ousando questionar a vontade de Deus, nós estamos ousando lançar a nossa opinião. Eu não penso assim, eu não acho assim, olha, no país tal lá a coisa funciona assim, na religião tal a coisa funciona assim, eu não penso desse jeito. Estamos afrontando a Deus e discordando dele, o que nada mais apenas é uma maneira de dizer: como eu gostaria de viver a minha própria maneira e de não submeter a ninguém, de jeito nenhum. Essa é a atitude, meus irmãos. A primeira razão para nós abandonarmos o pecado é que Deus assim nos ordena. Essa é a primeira razão, talvez a única e a principal. É o que Deus nos ordena. Veja, quando um pai ordena alguma coisa ao seu filho, por que o filho deve obedecer? Se não, porque o filho sabe, ou deve saber, que o seu pai sabe o que é melhor para ele, muito mais do que ele mesmo. Quando Deus nos chama a nos submeter à sua vontade, meus irmãos, devemos obedecer porque assim Ele ordena, e porque Ele é que sabe o que é melhor para nós. Sabe qual é a marca dessa arrogância, desse pecado aqui? Sabe qual é a marca? O nosso grande problema é que nós estamos convictos, muitas vezes, de que nós sabemos o que é melhor para nós mesmos. Esse é o problema do homem. Nós é que sabemos o que é melhor para nós mesmos. Isso é a autonomia do homem, isso é a insubmissão do homem. O grande pecado da humanidade, querer ser Deus para si mesmos. Autonomia, querer ser lei para si mesmo.
querer dizer, eu faço a minha própria lei, eu vivo o meu próprio modo e o meu próprio jeito. Meus amigos, vejam a arrogância e o desprezo que é essa recusa de se curvar diante da vontade de Deus. É nada mais, nada menos, meus irmãos, que isso é o que significa o pecado. Não querer se submeter e duvidar e questionar a vontade de Deus. O segundo princípio que nós temos que examinar aqui, nessa parábola, com respeito a este homem, é a ingratidão que essa atitude demonstra. Veja, este homem não tinha qualquer reivindicação ou qualquer direito para exigir do rei. Ele não era de sangue nobre, ele não era um príncipe, ele não era nenhum aristocrata, alguém importante para se exigir algum direito do rei. Ele era uma pessoa completamente comum, que foi achada nas ruas, foi encontrado nas ruas e foi convidado para esse banquete. Ele não tinha qualquer direito, meus irmãos, para reivindicar a esse rei, a essa grande benevolência que ele estava oferecendo a ele. Nada, nenhum direito. Então veja, meus irmãos, que honra esse homem teve de ser convidado a essa festa. Que privilégio ele estava diante dele sendo oferecido a ele. Tudo o que ele precisava fazer era expressar a sua gratidão e jamais afrontar ao rei em nenhum aspecto. Que ingratidão, que desprezo, que criatura vil era esse homem, não é verdade? Todavia, meus irmãos, o que é isso comparado com aquilo que existe em cada um de nós que se recusa a entregar-se a Deus? Veja, eu mencionei que este homem não tinha qualquer direito em relação a Deus. E nós? Qual é o direito que nós temos para exigir de Deus? Qual é o mérito que nós temos para exigir alguma coisa de Deus? Muito pelo contrário, meus irmãos, pior ainda, em nossa pecaminosidade, em nossa desobediência, nós não só desprezamos do seu amor, mas atraímos sobre nós a sua ira e a condenação, pois viramos as costas para Ele. É isso que nós somos, pecadores, é isso que nós somos. Deus diz para fazer assim, nós fazemos diferente do que Ele diz. Essa é a nossa marca. Além de não termos qualquer direito em relação a Ele, ainda nos afrontamos com o nosso pecado. Mas o que ele fez? Preste bastante atenção nesse ponto agora. Cada um de vocês, homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens. O que Deus fez? Nós pecamos contra Ele, afrontamos contra Ele, viramos as costas para Ele, lançamos nosso desprezo, nossa ingratidão, mas o que Ele fez? O que Ele fez foi enviar os seus servos com o convite para o grande banquete da graça. Sim, meus irmãos, em seu amor tão maravilhoso, Ele enviou o seu Filho para viver, morrer e ressuscitar por nós. Em Cristo, Ele nos oferece o perdão e a adoção em sua família como filhos. E não somente isso, mas oferece o poder para vencermos o pecado, o diabo e todo o mal. Mas não para por aí. Ele nos oferece todos os dons e os frutos do Espírito Santo neste mundo e no mundo por vir, a vida eterna. E nos dá toda a força e a capacidade que nós precisamos para vencer o pecado, amarmos a Deus e odiarmos cada vez mais o pecado. Ele nos concede todas as graças necessárias e nos convida para vir à sua mesa, para nos banquetearmos e para participarmos eternamente desse banquete com Ele. Mas o que nós temos feito? Qual é a nossa resposta a Ele por toda a sua graça? Apesar de tudo, só porque Ele insiste nesse simples resposta de entregarmos completamente a Ele e em plena submissão e gratidão, nós discordamos, resmungamos e reclamamos e consideramos quase como que um inimigo. E queremos viver o nosso próprio jeito. Pode haver coisa mais terrível, meus irmãos. Pode haver maior ingratidão. Simplesmente porque Ele nos pede que ponhamos de lado nossas roupas imundas, da autonomia e do pecado, nós desprezamos o seu amor, rejeitamos o seu extraordinário dom da salvação. Essa é a marca, meus irmãos, de cada um de nós. E eu creio pelo menos haver dois tipos de pessoas me ouvindo aqui esta manhã. Pelo menos dois tipos. Aquelas que não são salvas, aquelas que não são filhos de Deus, mas acreditam que são, e estão enganadas. É isso que Jesus nos falou no seu evangelho por toda parte. Muitos chegaram naquele dia e me dirão: Senhor, Senhor, o Senhor não nos conhece? Ele vai dizer: eu não os conheço. Por quê? Porque eles estavam enganados. O segundo grupo de pessoas que me ouvem aqui hoje é pessoas que são salvas, que são filhos de Deus, mas elas ainda não entenderam o evangelho do Senhor Jesus Cristo em sua totalidade.
o que significa crer e a dizer que crê em Cristo. Essas duas pessoas, meus irmãos, que estamos falando aqui. Eu gostaria muito que o Espírito Santo tomasse essa palavra para despertar você, seja qual for o tipo de pessoa que você seja. Reconheça o amor de Deus, que foi derramado por todos nós na cruz. Eu acabei de dizer que é terrível a gente enfrentar a lei de Deus, questionar a lei de Deus, mas ó, meus irmãos, a imensidão do pecado que é rejeitar o seu amor. E não é o que você diz, porque ninguém aqui vai dizer que despreza a Deus, que despreza a Cristo, ou que não submete a Deus. Ninguém jamais vai dizer isso. Mas não é o que você diz, meus irmãos. É o coração de vocês, é a alma de vocês, é lá dentro. O último teste final que ele vai ter em relação a nós é se nós colocamos em prática a sua palavra ou preferimos fazer a nossa vontade própria. É se nós entregamos a nossa vontade a Ele verdadeiramente ou não. E agora o último princípio, e talvez o mais importante. Devemos considerar então, acima de tudo, meus irmãos, a loucura e a tragédia dessa atitude. Examinamos a arrogância dessa atitude, examinamos a ingratidão dessa atitude. Em último lugar, temos que considerar a loucura e a tragédia. Qual foi o fim daquele homem? Qual é o fim que resulta dessa atitude? Ali está ele, aquele homem, na mesa, pensando ser inteligente. Ele se acha esperto e livre, desprezando aqueles ao seu redor. Oh, como ele se orgulha de si mesmo. Que homem extraordinário pensa ser, conseguindo o que quer, do seu jeito. Contudo, de repente, o rei entra e examina os convidados, e vendo aquele homem, notando que ele está sem a veste adequada, aproxima-se dele e pergunta: amigo, como entraste aqui, não tendo a veste nupcial? E a Bíblia diz que ele emudeceu. O que podia ele fazer? Ele sabia de sua inadequação, ele sabia de sua própria arrogância, ele sabia da sua ingratidão, ele sabia que estava errado. E veja o seu fim. Diz Jesus o que é feito do fim dele? A parábola de Jesus diz que ele é amarrado pelos pés e pelas mãos. E ele é lançado nas trevas. E ele diz que lá ele haverá tormento e ranger de dentes. Imagina a cena, meus irmãos. Imagina a insensatez deste homem. Ele estava lá, tudo colocado diante dele, a mesa pronta diante dele. Mas quando de repente, meus irmãos, ele é tomado, amarrado e lançado nas trevas, tudo por causa daquele único ato de desobediência, aquele único ato de afronta ao rei. Ah, meus irmãos, o fim trágico de tudo isso. Como é óbvio, como é claro para nós. Veja, ele está amarrado nas trevas, e é como se ele pudesse ouvir a alegria daqueles que estão na festa. Ele está atormentando-se a si mesmo nas trevas, mas é como se ele pudesse lembrar das luzes, da beleza daquele palácio, e se agoniando, se condenando a ele mesmo, dizendo: por que eu fui tão tolo? Por que eu deixei o meu orgulho estragar tudo? Por que eu agi dessa maneira tola? Não é esse o retrato, meus irmãos, que o livro de Apocalipse trata a respeito do destino final dos homens? A Escritura nos diz ali que muitos adentrarão a Nova Jerusalém, adentrarão aquela cidade celestial onde Deus habita, onde Deus é a própria glória, e onde lá não precisa de sol, porque Deus ilumina a todos, e ali nós viveremos eternamente nesse grande banquete, e a figura que é usada para o céu é de um grande banquete, de uma grande festa. Então nós estaremos lá com o Pai, e aqueles, meus irmãos, que foram condenados, estão lá no inferno, sendo atormentados, como a Escritura nos diz. E ao mesmo tempo você consegue ver o contraste. Eles tendo consciência de onde eles poderiam estar e se lembrando de tudo o que eles rejeitaram, de todas as oportunidades que eles tiveram de ter ouvido o Evangelho, de ter ouvido a respeito do perdão, da graça, do amor de Deus, que Deus fez de tudo para que eles não fossem para lá, mas eles recusaram-se a submeter-se a Deus. Ainda que às vezes eram pessoas religiosas, ainda que eram pessoas que eram membros de uma igreja,
Mas no coração de cada um de nós, não sabemos se nós somos entregues ou não. O Espírito Santo, na nossa consciência, acusa a nós mesmos. Sabemos quando vivemos no pecado, sabemos como vivemos relaxadamente, sabemos quando nos falta o zelo e sabemos quando estamos recusando a obedecer a Deus por causa que a nossa vontade é diferente da dele. Nós sabemos isso, sabemos. Vocês então se conscientizam de sua própria posição, que a sua própria posição é muito semelhante ou até pior deste homem, se ainda não nos recusamos a nos submeter sem reservas a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Últimos alertas para nós aqui. Mateus 7, 21, Jesus diz, isso é o alerta, isso é o resumo de tudo que eu falei até aqui, meus irmãos. Não são as minhas palavras, é o que Jesus ensinou no Evangelho. Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É o mesmo princípio. Não adianta o que você diz, você faz a minha vontade ou a sua vontade. É o mesmo princípio. Mateus 7, 23, muitos vai dizer no 22, Senhor, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo em teu nome. E ele então vai dizer abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, esses homens vão chegar no último dia, vão bater nas costas do Senhor e falar, Senhor, sou eu, não lembra de mim, eu era um cristão, eu era um crente, eu era membro da igreja, eu ouvi a palavra, eu gostei da palavra, eu achei legal a palavra. Ele vai dizer, eu não conheço você, o que é senão engano próprio? Essa pessoa passou a vida inteira enganada a respeito da sua própria posição. Ela achava que Deus jamais, Cristo jamais faria isso com ela. Jesus está dizendo isso, pessoas que estarão enganadas, vão bater nas costas dele e vão dizer abertamente, diante de todos, eu nunca conheci você. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O teste final é, você se entregou totalmente a mim ou você viveu a sua própria maneira, o seu próprio jeito? Isso é a fé, meus irmãos. A fé se entrega como uma criança nos braços do Pai, por meio de Jesus Cristo. Recebe a graça do Evangelho através de Cristo. Crê, confia, se entrega e não questiona o Evangelho de Deus. Não questiona os métodos e caminhos de Deus. Não questiona. Em último lugar, o último alerta, meus irmãos, Lucas 13, 23, 29. O mesmo Jesus que está nos falando por essa parábola, está nos falando aqui também. Lucas registra então. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os que se salvam? E ele lhes disse, esforcem-se, olha o que Jesus disse, meus irmãos, e que você possa ouvir e pegar isso e submeter isso, entender isso. Ele disse, esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Deus está dizendo, esforcem-se por entrar na porta estreita. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo, pedindo, Senhor, abre a porta, e ele lhe responderá, não os conheço, nem sei de onde que vocês são. Então vocês dirão, Senhor, nós comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. O mesmo que é dito a respeito dessa parábola é dito nesse outro momento. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vós lançado fora. Meus irmãos, que nenhum de nós venhamos se enganar. Que nenhum de nós venhamos a se enganar. Eu sei que a maioria de vocês estão certos da posição de vocês. E é o que eu disse. Uns não são salvos, não são filhos de Deus, mas acham que são. Outros são filhos de Deus, mas não entenderam como devem viver a vida dentro do Evangelho. A vida que Cristo exige de nós, o caminho estreito que Ele disse para nós nos esforçarmos. Não entendem que devem renunciar a muitas coisas. Renunciar, deixar de obter uma coisa que me dá prazer, só porque a palavra diz que não pode, que é errado, a mesma coisa que a serpente disse. Olha, uma coisa prazerosa. Deus está dizendo que você não pode usufruir daquilo se é tão prazeroso, tão gostoso. Deus está te pedindo de uma coisa boa. É o mesmo apelo sempre, meus irmãos. E às vezes, meus irmãos, é só um pecado
É só um pecado que nós nos agarramos a ele. Nos agarramos a ele. E por causa disso, mostramos que nós não cremos no Senhor Jesus Cristo. E que nós não temos parte com Deus. Como diz João, aquele que diz estar na luz deve andar como ele andou. Caso contrário, é mentiroso. Onde você está andando, meus irmãos? Na luz ou nas trevas? Ó, meus amigos, a loucura e a tragédia de tudo isso. Ainda não é tarde demais. Ainda há tempo. Se você sabe que você não se entregou a Ele, você sabe, o Espírito Santo te mostra. Eu oro aqui que você possa se entregar ainda hoje a Ele. Ore a Ele, não vou chamar você aqui à frente, nem vou conversar com você, apontar o dedo, é você e Ele, assim como no último dia. Ele examinará você e fará esse teste. Você entregou a sua vontade, o seu ser a mim, ou preferiu viver a sua própria maneira? Ó, meus irmãos, entregue-se a Ele. Submeta-se ao seu amor. É maravilhoso porque Ele é que sabe o que é melhor para nós. Ele é onisciente, Ele é puro, Ele sabe. Vamos orar. Ó Senhor Deus, não nos deixes emudecer diante da Tua palavra, Senhor. Não nos deixe rejeitar, para que qualquer um aqui não venha rejeitar a Tua palavra por causa de mim, ó Senhor. Por causa da minha apresentação falha. Que ninguém aqui venha rejeitar o Teu Evangelho só por causa da apresentação ou por causa do momento, mas que eles venham ouvir o Teu Filho Jesus, Pai. Ele é a voz, Senhor. Ele que disse, vinde a mim. Ele é que disse, vinde a mim, ó Pai. Ele é que disse que nós devemos nos tornar como uma criança e parar de lançar nossas opiniões contra Ti. Ele é que disse para nós nos submetermos sem reservas e entregarmos os nossos caminhos a Ele. Eu sei que muitos têm medo disso, Pai. Eu oro por estes agora. Eu sei que muitos têm medo porque não sabem como Ele será lidar com isso. Porque viver a vida inteira controlando a sua vida e não sabe o que será e como será submeter a sua vida a Ti, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo possa os convencer da justiça, do pecado e do juízo, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa convencê-los de que a morte está por vir e como eles atravessarão os portais da morte em si mesmo ou completamente se entregue à Tua graça, ó Pai. Desperta-nos, ó Pai, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada visitante, Pai, desperta-nos, ó Pai. Não nos deixes ficar endurecidos, ó Pai. Não nos deixes agarrar-nos à nossa vida. Ó Senhor, que coisa pequena é a nossa vida, Pai, que coisa pequena que temos nos agarrado, Senhor, quando o Senhor tem um grande banquete diante de nós, ó Pai. Não nos deixes agarrarmos a nossa veste de pecado e pequenas, Senhor, diante das vestes, Pai, do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Cobre-nos com Teu Filho, Pai, na medida que nós nos submetemos completamente a Ele, Pai, e decidimos entregarmos-nos a Ti e não viver mais a nós mesmos, mas para aquele que morreu para nós e se entregou e não viveu para si mesmo, mas se entregou por cada um de nós, ó Pai. Cada um de nós, Pai. Desperta-nos, ó Pai, por Teu amor, por Tua graça, ó Pai, que nós não rejeitemos, Pai, aquele que negou a si mesmos, Pai, e nos diz para nós negarmos a nós mesmos, pegar a nossa cruz e o segui-lo, Pai, pois esse é o único caminho, Pai. Desperta-nos, Pai, que nós possamos abraçar essa graça hoje, Pai, porque não sabemos quanto tempo ainda teremos, ó Pai. Desperta-nos por Tua graça e por Teu Espírito Santo, Pai. Amém.